Bom dia, irmãos. Hoje, na nossa escola dominical, estudaremos a lição de número 12, que fala justamente sobre a segurança no trabalho teológico. Toda a segurança que aquele que se afadiga no labor teológico significa naquele que se dispõe a conhecer o Senhor, deve então estar munido de alguns equipamentos de segurança. A gente sabe que para qualquer execução de qualquer serviço, hoje, nós bem sabemos, há um equipamento específico que vai fazer com que aquela atividade seja executada com um resultado bem mais eficiente. Isso se aplica a todos os setores em quaisquer atividade. Mas com o trabalho teológico, isso também, apesar de não ser assim, é lógico, uma coisa tão específica, técnica, mas há alguns equipamentos, como diz o autor, que são essenciais para que haja uma execução que alcance aqueles resultados propostos pelo próprio Deus, que é Ele, na verdade, não é o objeto de nosso estudo, mas é Ele quem traz todo o conhecimento da parte dele para cada um de nós. O primeiro deles, o autor vai tratar como se fosse um equipamento necessário, primário, essencial, é o primeiro que aparece, que é a oração. Com este equipamento, nós vamos nos colocar em nosso devido lugar. Quando você ora, você está diante do Senhor e sabe da sua insignificância. Então a gente acaba com a nossa soberba, mesmo porque essa soberba humana, ela pode, muitas vezes, de maneira errada, acompanhar o saber divino, o saber que vem do alto. Então as pessoas precisam estar, aquelas que querem aprender com o Senhor para poder ensinar e divulgar o nome do Senhor, devem saber que precisam orar para falar com o Senhor. Orando, nós nos localizamos em nossa insignificância e nos reconhecemos como seres dependentes que somos. A necessidade que temos da iluminação do Espírito Santo para que possamos receber dele a iluminação e sermos guiados, então, em toda a verdade. Só com esta iluminação é que nós seremos capazes de entender as implicações, as interrelações, todas as apropriações, as aplicações da verdade do Senhor, do seu conhecimento, da sua pessoa, da sua personalidade, de seus atributos, que há de nos trazer benefícios em todas as nossas relações também. Em em Colossenses, capítulo de número 4, abramos nossas Bíblias lá. Colossenses, capítulo de número 4, nós vamos encontrar Paulo, a partir do versículo de número 2, falar aos Colossenses da necessidade que existe nesta oração. E veja que Paulo está falando da transmissão daquilo que ele já em outrora recebera do próprio Deus. Então, é a doutrina que ele desenvolveu e que agora ele vai transmitir aos irmãos. E ele fala: perseverai, Colossenses 4, 2, perseverai na oração, vigiando com ações de súplicas, com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Ele entende que a teologia tem esse serviço, a teologia tem esta proposição, essa proposta que é dada pelo próprio Deus de manifestar o mistério de Cristo, então ele precisa de muita oração para poder depois apresentar aquilo que o Senhor tem ou estava lhe dizendo. Impossível, irmãos, querer falar de Deus sem antes falar com Deus. Então a oração é o primeiro equipamento, o segundo é a adoração. E aqui encontramos a adoração como alguma coisa que é resultante daquela contemplação que temos do próprio Deus, do sublime, do elevado, que é esta reação que tem que estar presente, pois revela toda a paixão daquele que se aplica em conhecer a Deus. Então, a pessoa tem que ter esse sentimento, essa paixão pelo conhecer. E quando então é capaz de contemplar, porque Deus se desvela, Deus se desvenda a ele, aí então ele tem esta reação de adoração. Veja, os patriarcas, quando o Senhor se relacionava com eles, logo após esse relacionamento, o que eles faziam? Construíam altares, marcos, estabeleciam ali locais apropriados de adoração. As cartas de Paulo
também trazem em meio a todos os seus ensinos trechos de adoração. São chamadas doxologias, né? Colocadas entre doutrinas de profundidade que Paulo tem e traz para os seus leitores, apresentadas ali através de suas cartas. Você quer ver isto? Romanos capítulo de número 11 é aquela doxologia, aquele hino de louvor ao nosso Deus, no capítulo de número 11. Em meio a uma série de doutrinas profundas, ele faz uma parada e ali então ele estabelece uma adoração. Veja, um reconhecimento desta grandeza do Senhor. Capítulo 11 de Romanos, versos 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, agora ele termina com esta declaração majestosa, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A impressão que dá que a carta vai terminar, mas não vai. Aí Paulo continua a tratar de coisas que são de uma grande profundidade, de aplicações práticas de verdades que o Senhor traz ao apóstolo Paulo. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava em meio aos seus ensinos, lá trazendo ensinos aos seus discípulos, em Mateus 11, 25, 26, ele faz uma pausa para falar com o Senhor. Interessante isso. O autor diz isso e a gente vai poder confirmar. Romanos capítulo de número, deixa eu ver aqui, 11, de 25 a 26, 2 versos. É uma pausa que o Senhor faz. Veja, por aquele tempo ele está falando dando testemunhos, ensinando, trazendo doutrinas, falando das coisas que iriam acontecer, que estavam acontecendo, toda esta doutrina que Jesus Cristo está trazendo. No meio disso tudo, no verso de número 25, Mateus 11, ele vai dizer: por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Veja, o Senhor está adorando o Pai ali, falando com ele numa intimidade, em meio a quê? Em meio a uma série de ensinos. Então veja, este equipamento, este sentimento de adoração também deve estar presente naquele que se afadiga com o estudo da palavra. A oração, a contrição, a adoração e agora a contrição. Veja, a contemplação gerada, é claro, pelo conhecimento que nós recebemos, dado pelo próprio Pai, pelo Altíssimo para nós, gera esta adoração, gera este contato íntimo, mas também gera contrição. Isto é, há um reconhecimento do nosso estado, de nossos pecados. Isaías capítulo 6, vocês bem conhecem, quando ele esteve lá e teve a visão do trono, ele então vai dizer no versículo de número 5, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Significa que Isaías, ali diante da contemplação, do conhecimento que ele recebe, desta carga de revelação que o Senhor lhe oferece, ele se arrepende, se reconhece como pecador e diz que está por perecer. Quando Pedro está diante do Senhor Jesus Cristo e este realiza um milagre, registrado lá em Lucas capítulo de número 5, versículo de número 8, veja, o Senhor havia feito ali um milagre, uma pesca que foi o resultado de um milagre operado pelo próprio Deus, né? Eles obedeceram o que Deus havia dito e conseguiram um grande resultado. Veja o versículo de número 8, Pedro se prostra aos pés de Jesus. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. É isto, quando aquele que se dispõe a obter do Senhor o conhecimento e é capaz de contemplar, porque o Senhor lhe oferece de maneira gratuita, graciosa, este privilégio de poder conhecê-lo mais, há uma reação também de um reconhecimento de que somos pecadores.
Aqui temos um ciclo que vai se repetindo. Quanto mais conhecemos de Deus, mais entendemos como é necessário confessar os nossos pecados. Nós entendemos que é preciso nos arrepender diante dele, pois é dele que vem todo este conhecimento, da sua santidade, da sua majestade. Isso ocorre, irmãos, porque, como disse Calvino, quanto mais conhecemos de Deus, mais aprendemos sobre nós. Então, é natural que este equipamento esteja presente. São sentimentos que acompanham aquele que se afadiga no labor teológico, no conhecimento e na busca do conhecimento de Deus. Então temos oração, adoração, contrição e temos também santificação. O que seria exatamente a santificação para aquele que está estudando a palavra de Deus? Para que o trabalho teológico, que é conhecer a Deus, conhecer aquilo que ele nos revela e que tem um propósito estabelecido em seus planos de produzir crescimento nos outros irmãos, surtir então esse efeito almejado, é preciso haver a prática daquilo que se aprende. Porque senão o nosso labor teológico ele vai se tornar inútil. Porque podemos até falar sobre profundezas da sabedoria de Deus, da dependência que devemos ter a Ele, mas o nosso compromisso e o nosso comportamento só compromete aquilo que falamos. Então, uma palavra, uma atitude tem um valor superior a mais de 1000 palavras, já dizia alguém com muita sabedoria. E então, é isso que precisamos, colocar em prática. Estamos estudando e falando, aprendendo, recebendo de um Deus santo. E onde está a santidade em nossas vidas? Esdras, capítulo de número 7, reverendo Gilson usou esse texto para pregar no nosso presbitério e usou no livro de Esdras apenas um verso no capítulo de número 7, que é o versículo de número 10. Veja o que ele diz: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Veja, este homem estava disposto ao labor teológico, dispôs o seu coração para buscar e conhecer a Deus, mas ele também tinha o coração disposto para cumprir. É isto que precisamos, buscar para poder cumprir e depois então ensinar. É isso que nós vemos também, voltando para o texto de Colossenses. Paulo vai falar a mesma coisa. Quando ele fala da necessidade de termos lá a oração, ele enfatiza a oração para aquele que vai se afadigar e conhecer a Deus e transmitir isto. Aos Colossenses ele vai dizer, no versículo de número 5, Colossenses 4, versículo 5, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. É exatamente isso que Paulo está dizendo que precisamos fazer, como Esdras fez. É preciso obediência, é preciso submissão e dependência. É isso que precisamos. Veja, o autor tem uma frase, quando ele termina este tópico que fala sobre a questão da santificação, que é um equipamento necessário à teologia, àqueles que estudam, ele diz assim: a teologia não pode seguir separada ou divorciada da santificação, pois é o estudo daquele que é santo. Teologia é isto, é estudar aquele que é santo. Se não tivermos e não apresentarmos essa santidade, de modo algum vamos cumprir o objetivo dela, que é o aperfeiçoamento e o crescimento de toda a igreja. Por último, depois de tratar desses 4 equipamentos, oração, adoração, contrição, santificação, há também um último que é a comunhão. Nenhum trabalho teológico vai servir aos seus propósitos se este que se afadiga ou que se propõe a fazê-lo se distancia do corpo de Cristo, quer dizer, se está distanciado do corpo de Cristo. O autor fala de uma teologia de gabinete, uma teologia de escritório, uma teologia academicista, onde temos lá dos bancos acadêmicos um profundo pensar teológico, mas está divorciado, distanciado das necessidades da igreja. O Senhor se desvenda aos homens com o intuito de aperfeiçoar e desenvolver seu corpo como um todo. Então, este conhecimento teológico, ele pode até ser desenvolvido através de academias,
de estudos? Pode, nenhum problema com relação a isso. Mas se não houver a aplicação e o interesse em fazer isto, movido pela comunhão que o teólogo tem com o povo de Deus, isso vai ser inútil. Grande parte da teologia apostólica que foi desenvolvida na igreja primitiva, no início aqui do estabelecimento até do cânon do Novo Testamento, surgiu para atender necessidades comuns de cada crente. Paulo escreve cartas profundas, de uma profundidade teológica tremenda, porque ele tinha necessidades práticas, próximas e verdadeiras naqueles a quem ele escrevia. Se o estudante da Bíblia estiver distante da igreja com suas expectativas, com as necessidades, estes estudos não servirão de absolutamente nada para aquele povo naquele tempo. Então é disso que estamos falando. Então a comunhão daquele que estuda com o povo, com a identificação, é necessária, é fundamental. Terminando então, creio que nós temos aqui os 5 equipamentos que são imprescindíveis para o labor teológico. A oração, que é o falar com Deus, porque vamos aprender de Deus, o óbvio é falar com Ele. A adoração, que é resultante dessa contemplação, quando passamos a conhecê-lo e Ele se revela. A contrição, que é o reconhecimento de nossos pecados e nossas insignificâncias diante do Senhor. Depois tem a santificação, que é a busca, que é o selo desse labor teológico, onde lá nós nos dispomos a conhecer, mas também a propagar o que recebemos. E por último, a comunhão, que é a proximidade com cada um daqueles que necessitam destas coisas que o Senhor está revelando à sua igreja. Creio ser isto. Este é o conteúdo desta nossa lição, que eu acredito muito apropriado para os nossos dias. Oremos. Pai de amor, te louvamos e te agradecemos, porque à medida que nos aproximamos do Senhor, o Senhor vai nos fornecendo estes equipamentos. Cremos que não é de nossa iniciativa obtê-los ou usá-los para conhecer mais de Ti. É o Teu Espírito que nos guia em toda a verdade, nos conduz pelos caminhos do Teu conhecimento. Te louvamos por isso. Dá, Senhor, que nós venhamos a orar mais, que nós venhamos a adorar mais, reconhecer mais e confessar os nossos pecados. Dá também, Pai de amor, que nós possamos nos santificar, nos preparando para receber e passar para frente tudo que o Senhor revelar. E nos dê sempre a proximidade e a comunhão, a empatia, a identificação com o Teu povo, para que possamos falar adequadamente aquilo que o Senhor quer dizer, através daquilo que o Senhor vai revelar a cada um de nós, quando estivermos nos afadigando em conhecê-lo. Te louvamos, te pedimos, te agradecemos por todas estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.